Então, Mateus 16, no verso 13, diz: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Irmão, nós precisamos analisar às vezes uma história que não está escrita, né? Aliás, o apóstolo João diz, né? Se tudo que Jesus fez, realizou, ensinou, fossem escritos em livros, ele diz: eu cuido que nem todos os volumes do mundo caberiam. Então isso é um fato muito marcante, que o Espírito Santo nos ensina coisas que não estão na Escritura. E muitas vezes as pessoas querem questionar: não, mas isso não está na Bíblia, aquilo não está na Bíblia, falou isso, mas isso não está escrito. Irmão, nós não falamos só o que está escrito, nós falamos também aquilo que Deus nos revela. Ou será que Ele é um Deus morto, fechado nesse livrinho aqui? De jeito nenhum. Nosso Deus é transcendental. Se Ele é transcendental, significa que Ele vai sempre estar além do que possamos imaginar. Se Ele tivesse detido só nesse livro aqui, nós estaríamos esquadrinhando Deus na sua totalidade. E às vezes as pessoas dizem assim: não, mas isso não está escrito. Eu sou gratificado com muitos e-mails dessa natureza. Eu te vi numa pregação falando isso, isso e isso, mas a Bíblia não diz isso. Então, ô miserável, enxerga que eu estou bem acima de você, a ponto de falar o que nem na Bíblia está escrito. Como Moisés, quando Moisés escreveu: no princípio criou Deus os céus e a terra, não estava escrito em lugar nenhum, foi ele que escreveu. Amém, meu irmão? Então, Deus usa as vidas dos homens para transformar em livros. Amém? Então, o que acontece? Às vezes a pessoa está ouvindo algo que não está escrito e ela ignora Deus. Não, mas isso não está escrito. E essa unção que você está sentindo, o que você vai fazer com ela? E esse toque, esse mover sobrenatural quando aquilo foi dito, o que você vai fazer com aquilo? O que você vai fazer com a unção que estava sobre a mula de Balaão, quando ela falou? Não está escrito que uma mula falasse. Antes daquele episódio, não. Então tem pessoas, irmão, que não querem a verdade. Eles querem apenas satisfazer os seus próprios conceitos e princípios. Eles ignoram, mesmo que o Espírito Santo entre na tua boca falando abundantemente, se não satisfazer a uns e outros, eles ignoram. Por isso Jesus falou assim: quando vocês entrarem numa cidade, eu estou enviando vocês pregarem e não aceitarem o testemunho de vocês, ouça, eu estou enviando vocês no mover do Espírito, eu estou enviando vocês pessoalmente, eu desci do céu e estou enviando vocês pessoalmente, e vai ter gente que vai rejeitar vocês. O que vocês fazem? Sacode a poeira. Quando vocês saírem daquela cidade, bate o pó dos pés de vocês. Vai haver menos rigor para os de Sodoma e Gomorra do que dessa cidade aí. Então, mesmo que tu sejas enviado, o ser humano, ele tem um câncer espiritual dentro dele, chamado orgulho, e ele tem uma tendência muito grande a não aceitar aquilo que não lhe satisfaz. Agora, dizer que não era verdade. Como que não era verdade? Se o Espírito Santo está falando, está usando a minha boca, está usando a sua boca, como que não é verdade? Como que o ser humano vai dizer,
Não, eu ouvi aquilo, mas não sabia que era verdade. Impossível. Todo mundo que ouve uma verdade sabe que aquilo é verdade. Porque quem dá testemunho da verdade é o próprio Deus. Você pode ouvir uma verdade debaixo do oceano, no meio do Alasca, no espaço, aonde quer que você ouça uma verdade, o Espírito Santo que foi enviado para guiar a humanidade em toda a verdade, ele testifica, e não é possível dizer, não entendi, não compreendi, não sabia que era verdade. Ora, e como a Escritura diz que ninguém comparecerá inocente perante o Senhor, é porque todos saberão que ouviram uma verdade, só não quiseram acatar, porque verdade requer preço alto. Verdade não é para qualquer um realmente, verdade é para quem está disposto a morrer por ela. Então veja, qual é o cenário aqui que eu quero chamar a sua mente? Se Jesus diz, quem estão dizendo por aí que eu sou? Significa que o próprio Senhor Jesus já sabia que estavam falando alguma coisa a respeito dele nesse sentido. Perguntou aos discípulos, os discípulos dizem assim, olha, estão dizendo que tu és João Batista? Outros dizem que tu é Elias, outros que tu és Jeremias, ou algum dos profetas. Então, a quem Jesus Cristo está pelaquele povo sendo comparado? A verdadeiros fenômenos espirituais, Elias, João Batista, Jeremias, e eles ainda acrescentam assim, ó, ou algum dos profetas. Então, Jesus Cristo está sendo comparado a quem por eles foi considerado verdadeiro. Ele mesmo diz, estão dizendo que é um dos profetas. Se tinham essa visão de Jesus, equiparando a Elias, João Batista, a Jeremias ou um profeta, significa que estavam vendo sobre a vida de Jesus o quê? Unção, autoridade, poder, reconheciam o Espírito sobre Cristo, mas eles aceitaram Cristo? Não, quando a multidão está lá que Pilatos diz, o que eu faço desse daqui? Crucifica. Ora, se a multidão tivesse aceitado Jesus, teria prevalecido ser solto Jesus e Barrabás permanecia em julgamento. Aquele julgamento ali que Jesus é levado à crucificação, mostra que o povo não considerou as verdades que estavam sobre Cristo, mesmo comparando ele a verdades. Só que, por mais que o povo ouça a verdade, não quer dizer que vai se render à verdade. A nação de Israel ouviu, aqui tem a lista, né? A nação de Israel ouviu João Batista, não ouviu João Batista? Eles creram em João Batista? Não, mas agora eles estão comparando Jesus Cristo a João Batista. O que vai acontecer? Não vão crer do mesmo jeito, porque não creram em João. E eles estão vendo Jesus à semelhança de João. Depois dizem assim, outros dizem que tu és Elias. Mas eles creram em Elias? Não creram em Elias, mesmo depois de Elias orar e cair fogo do céu e todo mundo ficar assombrado, mesmo assim eles desprezaram a verdade de Elias, porque Jezabel mandou um recado e Elias fugiu, porque se sentiu sozinho. Não foi, ninguém do povo chegou, Elias, nós estamos contigo, nós vamos encarar isso aí por essa verdade, porque nós vimos que o Senhor é Deus na tua vida, é o Deus de Israel. Não. Então agora, se eles comparam Jesus Cristo a Elias, por mais que eles vejam ali a verdade, eles não estão dispostos a morrer por esta verdade. Então vai acontecer o quê? A mesma coisa, desprezaram Elias, vão desprezar Jesus. Outros dizem que tu és Jeremias. Eles se renderam a Jeremias? Então não vão se render a Cristo. E não se renderam. Tanto não se renderam, no caso dos judeus que servem de retrato
também para a igreja, para milhões, tanto não se renderam, que Jesus para de tratar com eles e vai tratar com os gentios. A prova de que eles não se renderam à verdade de Deus através dos profetas nem de Jesus Cristo é que eles simplesmente permanecem do jeito deles. Deus os abandona, os entrega à própria sorte e se volta para os gentios. Isso é prova de que eles não se renderam à obra de Deus, senão Deus teria, através deles, alcançado os gentios. Mas não foi isso que aconteceu. Deus os abandonou, os largou e usou a meia dúzia que nele creu e levou a palavra aos gentios, ficando Israel jogado às traças. Às traças. Sei, tu vai encontrar um pastor palhaço por aí, um e outro. Israel é um povo santo, privilegiado, já nasceu salvo. Nasceu salvo. Isso é tão verdade quanto a ignorância do que fala. Então, meu irmão, o que nós queremos então analisar? Tem pessoas, irmão, que ouvem a verdade, ouvem Deus, mas eles estão indispostos a essa verdade. E essa, irmão, tem sido a minha luta pessoal, e é o que eu tento passar para todos aqueles que me ouvem, que não são poucos, são vídeos, são milhares de acessos dos Estados Unidos. Aqui do Brasil não tem nem ideia de tanta gente que ouve. Hoje, qualquer canto por aí que já está se falando, aquele pastor Tupirani, alguém diz assim, não, eu conheço, não, eu já vi um vídeo, não, eu recebi um CD. Tá, essa é a minha luta, passar para as pessoas que elas têm que vencer primeiro a si mesma, depois fica fácil vencer o diabo. Quando eu me rendo aos pés de Jesus, quando eu ouço uma verdade e digo, tenho que morrer por isso, porque tem pessoas que estão ouvindo verdade, mas estão conseguindo ignorar esta verdade, abandonar, largar de mão entre aspas, porque não é possível. Quem ouve uma verdade pode estar certo que um dia vai estar diante desta verdade, e esta verdade o julgará. Jesus falou assim, se alguém não crê nas minhas palavras, eu não julgo, mas as minhas palavras o julgarão no dia do juízo. Ou seja, quando você ouve uma verdade, acabou. Ou você passa a viver a verdade, ou acabou para você, e a porta do céu vai se estreitando cada vez mais, ao ponto de que você não vai passar, e a porta do inferno vai se alargando cada vez mais, de modo que vai ser muito fácil passar por ela. Então, vamos ver, Deus levanta um profeta chamado Isaías, foi cerrado no meio esse homem. Eles ouviram verdades através de Isaías? Ouviram? Ora, se elas estão aí até hoje, mais firmes do que nunca, eles ouviram verdade. Porém, esta verdade, eles tentaram e buscaram ignorar. Aquilo que satisfazia aos judeus, eles, isso é nosso, é promessa nossa e tal, e acabou que eles nunca viram promessa nenhuma. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, os judeus, nem depois, preste bem a atenção no que eu estou dizendo, nem depois de Jesus Cristo descer em Jerusalém e colocar o seu trono em Jerusalém, descer no Monte das Oliveiras, colocar o seu trono em Jerusalém, nem aí os judeus verão promessa nenhuma. Nem aí eles não verão nenhuma promessa, nunca mais. Eles perderam todas as promessas quando cuspiram na cruz de Jesus Cristo. Perderam todas. Mas pastor, Deus não vai reinar com eles? Deus vai reinar com eles não por promessas feitas a essa raça da atualidade, que continua cuspindo no sangue de Cristo. Ele vai honrar a sua palavra por promessas feitas
a gente lá de trás. Ele vai cumprir promessas feitas a gente há milhares de anos lá atrás. Quem vai desfrutar das promessas feitas aos judeus, aos hebreus, não são esses daí, não. De jeito nenhum. Esses daí vão ser alunos, o remanescente, aqueles que no desespero vão clamar, eles vão ser alunos, meu irmão, não serão mestres. Nós, gentios, colocaremos um ciúme imenso neles. Deus colocará através de nós. Nós vamos ensinar para os judeus, nós gentios daremos aulas para os judeus. Como daremos, mas não será nenhum destaque especial para eles. Nós daremos aula para os judeus, de igual modo daremos aulas para os gentios no milênio. Igualzinho, sem nenhum destaque, sem nenhum privilégio. Não vai haver nenhum judeu com privilégio de absolutamente nada, nada, porque o meu Deus, o Deus que eu sirvo, não é injusto. Então não vai ter privilégio para ninguém. Nós desceremos do céu com o Senhor e ensinaremos o Evangelho no mundo inteiro. Judeu, gentio, grego, o que for, o que tiver ainda pela terra, nós ministraremos, sem nenhum destaque para os judeus, e principalmente para eles, que há milhares de anos vêm cuspindo no sangue de Jesus Cristo. Então, irmão, tem pessoas que ouvem, mas não vão dar ouvidos. Agora, eu sou uma pessoa que eu nunca perco meu ânimo quando estou gritando. Eu busco as minhas forças em Deus. As minhas missões nunca são fracassadas. Se eu for para o campo de batalha para salvar cativos, libertar os oprimidos e voltar sem nenhum resultado, eu jamais me considero um derrotado. Derrotados são aqueles que não deram ouvidos ao que eu falo. Eles é que são derrotados, não eu. Eu sou sempre vencedor, porque eu faço sempre a vontade do meu Senhor. Agora, acreditar que as pessoas, você vai falar e simplesmente que as pessoas vão te dar ouvidos, não é essa a realidade. Você tem que falar, para que um dia, quando eles estiverem baixando ao inferno, ou perdendo a cabeça, seja lá como for, se cumpra como foi dito para Ezequiel, quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, eles saberão que houve um profeta no meio deles. Então essa é a realidade, irmão. Irmão, chega junto de Deus. Diz para Deus, Deus, eu não admito mais a distância entre nós dois. Não aceito mais. Faz o que o Senhor tiver que fazer na minha vida, mas encurta essa distância. Isso dói, irmão. Mas quando vem o bálsamo, sabe o que você diz? Eu faria tudo de novo. A nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Irmão, se você achar, acreditar que ouviu uma verdade, ou até se você acreditar que ouviu uma mentira, vai lá para o teu cantinho, no teu quarto, resolver isso com Jeová. E diz para ele, Senhor, eu ouvi uma loucura, uma mentira ou uma verdade. E se a loucura que você ouviu, ele te disser que é verdade, morra pelaquela loucura. Morra. Tem que morrer pela verdade. Morrer. Não admita uma verdade passar na sua frente sem que você crave os dentes e as unhas nela e traga e diga, tu não vai passar da minha vida. Deixe a verdade transbordar o teu cálice, irmão. Se a verdade transbordar o teu cálice, o Espírito Santo também vai transbordar. Então, a exemplo dos judeus, porque nós já temos umas mensagens, que Israel é o retrato da igreja. Assim como milhões de judeus estão no inferno, também milhões de cristãos estão no inferno. Porque não basta ter rótulo de judeu, isso não interessa. Paulo diz, nem todo aquele que é de Israel é verdadeiramente um israelita.
E eu te digo, nem todo aquele que é da igreja é verdadeiramente um cristão. Aliás, que não precisa dizer isso, né, irmão? Hoje tem tanta gente com título de cristão por aí, levando a rosa e o sal para casa, né? Outros, os pastores, são políticos. Irmão, eu digo uma coisa aqui, que às vezes botamos Deus mandou botar essa faixa nos nossos carros, e tem pessoas que certamente se sentem ofendidas. Lamento muito, mas o exército que eu comando não vai reduzir a sua marcha, nem um milímetro. Se o Cristo que eu sirvo chega para mim, e eu estou pondo isso em pauta para receber desafio de quem quer que for, eu aceito qualquer desafio, perante anjos, demônios, em qualquer terra, em qualquer lugar, qualquer desafio eu estou aceitando. Se o Deus que eu sirvo vira para mim e diz assim: ei, você aí, vou te dizer uma coisa, aonde entra a política, eu saio. Ah, então quer dizer que as Assembleias de Deus são cristãos? Ora, mas ele me disse, aonde entra a política, eu saio. Então eu tenho que me comportar de acordo com a revelação que eu recebi, com a postura que eu recebi. Entende? Por educação a gente ainda trata muita coisa, mas quando a coisa se torna renhida, meu irmão, desculpa, mas você não é meu irmão. Nós não servimos o mesmo Deus. Na tua igreja tem político? Tem. Na minha não tem, então dá licença. O meu Deus me disse que aonde entra a política, ele sai. Então significa que na tua igreja não tem Deus, tem o diabo. Ah, mas Deus não te falou, então vamos para o desafio. Tem filho? Eu tenho. Ama os teus filhos? Eu amo os meus. Vamos botar aí na pauta, vamos ver quem vai receber, o celular vai tocar e dizendo, ó, foi sepultado. Vamos ver quem vai chorar as suas lágrimas. Ou eu nasci para brincar de cristianismo? Estou eu aqui distribuindo envelope e pedindo dinheiro. Em qual culto teve isso? Irmão, eu conheço o Deus vivo que eu sirvo. Talvez não conheça, obviamente não conheço na sua plenitude, mas o que eu conheço já é o suficiente para me encaminhar nessa terra dos mortais. Então, irmão, o que acontece? Tem gente que mais que ouça a verdade, quando eles leem lá atrás do carro, meu Deus não é assembleiano, eu não voto em ninguém. O Espírito Santo faz uma pessoa ler aquilo, dá um soco, um nocaute na pessoa. E ela sabe que leu a verdade, mas entre ler a verdade e se curvar? Por que a Assembleia de Madureira ainda está cheia de crentes, supostos crentes, se Manuel Ferreira se tornou discípulo do reverendo Moon, que diz ser a reencarnação de Jesus Cristo? Aí vai dizer, nós somos todos irmãos, vamos parar com a guerra, alto lá, vamos suscitar a guerra, porque nós não somos irmãos. Que negócio é esse que eu sou irmão de alguém que cultua o reverendo Moon? Estou eu aqui também como mais um cuspindo na cruz de Jesus Cristo? De jeito nenhum. Então as pessoas, meu irmão, vão ouvir a verdade, e ai como vão, porque eu vou fazer elas engolir pela garganta abaixo. Elas vão ouvir, mas entre ouvir e se render, tem um abismo aí muito grande, né? Então, quem dizem os homens ser o filho do homem? Estão dizendo que tu és Elias. Elias? Aquele que foi para o céu numa carruagem de fogo? Aquele que, cheio da unção, aquele que dividiu águas de rios, aquele que ressuscitou gente? Estão dizendo que eu sou isso? Mestre, estão dizendo que o Senhor é isso. Então por que eles não estão me seguindo? Estão dizendo que aquele é o homem, estão dizendo que tu é a semelhança de Elias. Então cadê eles? Onde estão eles? Já que eles reconhecem tudo isso na minha vida. Reconheciam? Reconheciam. Disseram que ele era Elias? Disseram. Reconheciam.
Mas só que o que Jesus falava, irmão, não pense você que agradava muita gente, não. Se agradasse, ele não teria sido traído e não teriam reservado uma bela de uma cruz para ele. Jesus não agradou as multidões. O que nós sabemos da vida de Jesus é uma gota perdida no oceano. Existem pesquisadores, arqueólogos, gente que escreveu tanta coisa sobre Jesus, que você vai entender muito bem o porquê de um império romano se preocupar com Jesus, ninguém daquele que sequer nunca pegou num pedaço de pão, de pau. Como que o império romano, um império imenso, dominando toda a terra conhecida, o maior exército do mundo, mas se preocupar com Galileu? É porque aquele Galileu incomodou muito juiz, incomodou muito advogado, aquele Galileu incomodou muito soldado, muita liderança. Aquele Galileu arrebentou com todo mundo, sem nunca pegar num pedaço de pau. Então, logo, houve interesse de sacerdotes e sumos sacerdotes em ver o Galileu morto. E a fama, lembra que Herodes era doido para conhecer, para olhar quem era esse Jesus? A fama de Jesus chegou às cortes romanas. O homem de língua mais afiada que o planeta já conheceu. O homem mais poderoso que só com palavras tem feito um estrago no reino do diabo. Um homem que nunca sacou, nunca soube do peso de uma espada. Jesus nunca usou uma espada nem para cortar uma maçã, meu irmão. E a multidão está dizendo, caramba, ele fala como quem tem autoridade. Ah, é? Estão reconhecendo? E por que não está seguindo? Reconhecer a verdade é muito fácil. Eu quero ver é ter peito para andar com a verdade. Quero ver é ter disposição para andar com a verdade. Isso é que eu quero ver. Então, tá, Jeremias. Não aceitaram Jeremias. Por que Jeremias passou por tudo aquilo? Lembra? Quando anunciou que Babilônia viria e tal. Tem os filmes aí maravilhosos, já disponibilizados gratuitamente na internet. Você deve assistir. Tem filmes evangélicos sobre a vida dos profetas que, se você não assistir, irmão, tu está em pecado. Tem que assistir, é coisa boa demais, coisa fiel ao texto e uma visão maravilhosa, coisas gloriosíssimas. Jeremias falou a verdade? Falou. Agora estão olhando para Jesus com aquela unção, com aquele poder, estão comparando ele a Jeremias. Mas por que não aceitaram a palavra de Jeremias? Porque Jeremias trouxe uma palavra de juízo. Jeremias falou assim, olha, vocês têm que se arrepender. Quer sobreviver? Além de se arrepender, se entrega ao Império Babilônico. Que? Nós temos o Deus poderoso que luta por nós, como que nós vamos nos render? Deus suscitará um livramento para nós. Jeremias falou, não vai suscitar não. Vocês vão cair na ponta da espada, todo mundo, mulheres, criança, quem se levantar contra o Império Babilônico vai ser reduzido a pó. Prende esse cara, joga no calabouço, bate nele, sustenta ele com pão e água, faz isso, aquilo, não importa o que faziam. Quando a coisa apertava, chama Jeremias, se arrepende, Babilônia vem, prende de novo, chama, é isso mesmo que eu já falei, prende de novo. E assim foi essa brincadeira. Jeremias ficou preso durante anos. Jeremias ficou preso e, entre aspas, humilhado durante anos, porque a palavra de Jeremias não satisfazia o ego, mas tinha lá 450 profetas que profetizavam na mesa do rei e diziam, não, Deus vai suscitar, Deus vai levantar o Egito, Deus vai dar o livramento. Lembra das pelejas antigas de Deus? Tem muita gente, irmão, vivendo da glória passada que Deus manifestou, só que não está vendo que Deus manifestou aquilo sobre determinados caráteres, sobre comportamentos, atitudes.
Então a pessoa diz assim: eu tenho o Deus do cristianismo. Meu amigo, mas você não tem o comportamento de Pedro, o comportamento de Paulo, o comportamento de Tiago, de João, de Estevão. Você não se comporta. O meu Deus é o Deus da Bíblia, mas você não é como Elias. Eu sirvo o Deus criador dos céus e da terra. Mentira, você não é como Moisés. Quer o Deus criador dos céus e da terra? Então tira essa capinha de plebeu e veste a roupa de Moisés. Aí tu vai ver que o teu Deus é o criador dos céus e da terra. Não adianta andar do jeito que se anda hoje e dizer que se tem o Deus de Moisés. Para que eu tenha o Deus de Moisés, eu tenho que andar como Moisés andou. Eu tenho que encarar os exércitos. Eu tenho que dizer: deixa sair o meu povo. Eu tenho que ter coragem, disposição. Ah, eu tenho Deus mesmo? Se eu tenho Deus, ninguém vai me ver escondido debaixo da cama. Eu vou pegar o meu medo, botar no bolso e vou sair na rua e vou dizer: se o Senhor é Deus, Ele vai me livrar. Quer Ele livre, quer não. Mas me curvar a homens, eu não vou me curvar. Isso é fé, isso é confiança, é entendimento. E tem mais, irmão. As pessoas ouvem o nosso seminário gravado, vê muito bem que não tem nenhum pastor aí fora que fale como eu falo. Não tem nenhum. Tem nenhum, em nenhuma igreja, em nenhuma denominação. Tem nenhum. Eles, pelo vídeo, eles sentem Deus de uma maneira tão impressionante que chega ao ponto de me mandar e-mails. Tá, mas eu não vejo ele sentado aqui. Ouvir a verdade, irmão, é muito fácil. Reconhecer onde está ela é muito fácil, porque o Espírito Santo é inconfundível na sua obra de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo e guiar o ser humano na verdade. O Espírito Santo não falha nesta missão, mas não tem como falhar. Então as pessoas reconhecem a verdade, porém não têm disposição de seguir a verdade. Então, Jeremias é o homem que não agrada. Ele traz uma mensagem que todo mundo fica: pô, esse cara é de Deus, esse cara é de Deus, esse cara é de Deus, aconteceu isso, aconteceu aquilo que ele falou. Mas mesmo ele sendo um homem de Deus, a mensagem que ele traz não agrada a ninguém, não agrada. Todo mundo quer livramento, né? Todo mundo quer ouvir: vai nessa tua força, varão valoroso, né? Isso é bonito de ouvir, né, irmão? Ah, e tem umas igrejas aí que elas nos transformam em verdadeiros sorridentes, né? Tem igreja por aí, irmão. Uma vez eu entrei numa igreja, aí fiquei lá no cantinho, lá atrás. Eu já estava fazendo algumas obras na minha vida, alguma coisa. Aí daqui a pouco vai um rapaz na frente para profetizar. Irmão, só lisonja, só um monte de coisa, tal. Aí, de repente, o rapaz profetizou, coincidências, né? Aí a pessoa que estava lá na frente: você aí que está nos visitando hoje. Eu olhei assim, só tinha parede atrás de mim, eu falei: é comigo. Eu levantei a mão: eu? É, você mesmo. Vem aqui na frente dar uma palavra. Eu falei: ah, Jesus. Irmão, aí comecei a falar, um cara começou a se encolher. Por pouco ele não foi para debaixo da cadeira. Irmão, evangelho não tem lisonja não, irmão. Evangelho, você não precisa de aplauso, nem eu preciso de aplauso. Você não precisa de abraços, nem eu preciso de abraços. Nós precisamos andar no mover do Espírito Santo. Vamos celebrar a nossa grande amizade quando entrarmos juntos pelos portais celestiais. Vai tudo tremer do júbilo, da glória, da vitória. Agora, Jeremias não é um cara aceito, porque não está falando coisa agradável. E nós, irmão, que hoje vivemos a voz da restauração,
também não falamos nada de agradável para ninguém. Nada, nada. Ô irmão, paz. Irmão, ouvi aquela tua mensagem, irmão, está pegando pesado. Qual mensagem, irmão? Aquela que fala assim, irmão, mas viva a minha memória. São mais de 1000 mensagens. Aquelas, sei. Irmão, cada um na sua, né, irmão? A gente está numa igreja que a liderança vai para a maçonaria, a gente sabe, mas nós não participamos disso. Aí, irmão. E querem que eu fique calado. Não dá para ficar calado. Fala, meu irmão, não me leve a mal. Se você estivesse dentro de um terreiro de macumba, com pensamento voltado para a Bíblia e para Deus, você ia permanecer no terreiro de macumba, porque você não cultua o demônio? Só a liderança cultua. Não, irmão, mas aí nada, irmão, é a mesma coisa. Tu aceita político? Não, mas a tua igreja aceita. Então, irmão, como é que eu vou dizer, né? Os relacionamentos estão indo para o brejo. Não dá mais, a ponto de pessoas dizerem, mas você proclama muita guerra. Eu digo, eu não proclamo guerra nenhuma. Quem proclama guerra é o Espírito Santo, ele que proclama guerra. Ele que veio proclamar uma guerra para poder salvar os seus guerreiros, levantar o seu povo, a guerra é dele. Não, irmão, mas Deus não faz essas coisas. Eu digo, depende, o teu não, o meu faz. Mas, irmão, o nosso Deus é um só. Falo, não, irmão, não é não. Na minha igreja nunca entrou um político. Isso já prova que o nosso Deus não é o mesmo. E quando nós falamos, irmão, tem um detalhe. Nós sentimos o Espírito Santo se mover dentro das nossas entranhas e falar com aquele infeliz. Mas ele não é apaixonado pela verdade. Então entra por aqui e sai por aqui. Entra por aqui e vai para lá esperar no dia do juízo, quando ele tiver que comparecer para julgá-lo. Você sabe que você tem falado a verdade? Você tem sentido Deus falar pela tua boca com tanta gente? Você tem sentido a unção na hora da conversa, na hora do debate? Você tem sentido? Se eles não dão ouvidos, irmãos, é porque eles não querem dar ouvidos. E tem mais, hein? Agora o mundo vai se ferrar, porque nós somos a última voz da igreja sobre a terra. Somos a última. Quem sabe alguém que está me ouvindo não queira fazer um desafio, né, irmão? Tô louco para propor um desafio para qualquer um. Sem pena de ninguém, se tiver que morrer filho de alguém, que morra, mas a verdade é que não vai morrer. Eles sabem muito bem. Tinha um grupo, no começo do ministério tinha uns grupinhos de evangélicos aqui nessa rua Nabuco de Freitas. Então tudo que iam fazer lá, tinha algumas pessoas que me conheciam na época, logo que eu comecei o ministério, quando começamos o ministério ainda não éramos a Voz da Restauração, isso demorou mais ou menos, não sei, 1 ano e meio, 2 anos, por aí, uns 2 anos mais ou menos, que a Voz da Restauração começou, e tinha gente que dizia assim, chama o Tupi para participar. Aí outros diziam assim, não, aquele varão lá não, porque ele acha que só ele fala a verdade. Então me apresentem outro. Se não sou só eu hoje falando a verdade, eu gostaria de ter o imenso prazer de conhecer outros. Agora, não me tragam pastores políticos, porque eles não têm verdade. Não me tragam homens que se curvem à Constituição, porque eles não servem ao meu Deus. O meu Deus nunca se curvou à lei feita por homens. Nunca. O meu Deus não respeita passaporte. Se ele quiser me levar daqui para onde ele quiser, ele me leva. E ele não precisa de passaporte. Se ele quiser usar esse caminho, ele usa.
Mas ele não está preso a isso, não. O meu Deus, não. O meu é transcendental. Opera muito além do que pedimos ou pensamos. Não se curva às burocracias humanas. Ele faz do jeito que ele quer. Usa os caminhos que ele quiser. Mas não está detido a absolutamente nada. Outra coisa, irmão. O profeta Oséias, quando é levantado por Deus, hoje sabemos, e todo mundo sempre soube, a verdade é testificada pelo Espírito Santo. Quando Oséias fala com aquele povo, parece que é 5:15, se não me falha a memória, Oséias lança a palavra de Deus, o Senhor falando, diz assim, irei e me voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Então, irei e voltarei para o meu lugar, até que eles se reconheçam culpados. Então, às vezes as pessoas estão assim, Deus fala conosco, mas não reconhece as suas culpas. Deus falou, eu estou abandonando eles, eu vou para o meu lugar, eu vou para a minha morada. Quando eles se reconhecerem culpados, eu me manifesto a eles. Aí a Escritura vai falar ainda mesmo nesse profeta Oséias, a respeito do 3º milênio, quando eles vão clamar reconhecendo a culpa deles, em que Cristo Jesus vai se manifestar no Monte das Oliveiras. Então, uma nação assim, que precisa reconhecer a sua culpa, precisa reconhecer os seus delitos, e se isso muitas vezes é o retrato da igreja, e é o retrato da igreja, essa igreja que está aí hoje, está precisando reconhecer as suas culpas, está precisando reconhecer os seus delitos, enquanto não reconhecerem que profanaram o santuário de Deus com os políticos, com a maçonaria, com pactos, a igreja se aliançou aos políticos com medo do mundo. Foi por isso que a igreja se aliançou aos políticos, porque ela ficou com medo do mundo. Se eu tivesse o mesmo medo que eles, irmão, você não estaria aí. Para você não precisaria vir aqui. Não faria diferença você estar em qualquer canto. O CD que alguém te daria desse ministério, você ouviria e diria assim, não, isso aqui é igual a tudo que eu ouço em qualquer outro lugar. Agora, ouse dizer isso. Ouse dizer que eu sou igual a outras coisas que tem por aí fora. Está arriscado o próprio Deus te cavar um buraco para você cair. Aliás, que Deus já falou aqui. Teve uma turma aqui que Deus expulsou daqui. Os irmãos devem lembrar, até mandei republicar as profecias lá no Face da Geração Jesus Cristo. Eu te aconselharia a ouvir aquelas profecias, irmãos, para você ver. Hoje você vai olhar para as profecias e vai dizer, sabe o quê? Caramba, não é que tudo se cumpriu? Tudo se cumpriu? E Deus falou que ia expulsar pessoas daqui, porque entraram neste lugar e ousaram confundir o Deus da geração Jesus Cristo com o Deus de outros lugares. Deus falou que ia expulsar e expulsou. E quando você vê a profecia, vai até lembrar a respeito de quem Deus estava falando. Bom, falando ainda sobre o povo ouvir de mau grado, né? O povo indisposto à verdade, indisposto às coisas de Deus. Nós temos um episódio de Ezequiel, que você vai lembrar, quando Deus diz, olha, Ezequiel, esse povo vem te consultar, e sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar com eles, segundo a maligna intenção do coração deles. Eu vou falar com eles, Ezequiel, sabe o quê? O que eles querem ouvir. Porque desde o princípio que você está profetizando, Ezequiel, e o ministério de Ezequiel demorou anos, desde o tempo que você começou a profetizar, Ezequiel, eles nunca quiseram dar ouvidos. Agora que o cerco apertou, agora que o inimigo já invadiu, agora eles vão vir consultar você. Então agora eu vou dar a resposta que eles querem ouvir, porque a que eu dei, que eu queria que eles dessem ouvidos,
a essa eles não atentaram. Então agora que eles vêm, eu vou mandar você dizer para eles o que eles querem ouvir. O que as pessoas querem ouvir? Tu vai prosperar, tu vai vencer. Está vendo aquele varão ali de limousine, de Honda Civic? Aquele varão ali, irmã, aquele é que Deus separou para você. Mentira, irmão. Quando você tem olho nas riquezas, Deus separou para você um marido que não tem nem dinheiro da passagem do metrô. É assim que Deus faz. Agora, ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Humilha-te debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo pois exaltará. Eu também não tinha muitas vezes o dinheiro para pegar um ônibus. Hoje eu tenho carro, só ando de tanque cheio, irmão. Eu sirvo Deus vivo, só ando de tanque cheio. O tanque só chega na reserva quando eu esqueço de abastecer, porque falta de dinheiro para abastecer não tem não. Se eu disser que tem, eu estou mentindo. O Deus que eu sirvo, Deus da verdade, tem me abençoado. Então, meu irmão, ser fiel no pouco, te entrega, Ele vai te colocar sobre o muito. Mas não esqueça, quando você estiver sobre o muito, tem que manter a mesma humildade de quando estava no pouco. Senão, meu irmão, Ele vai te colocar no muito de qualquer jeito, para sua queda ser bem brusca e você não sobreviver. Ezequiel, eu vou dar resposta, sabe o quê? Do jeitinho que eles querem ouvir, Ezequiel. Tem uma passagem aqui, irmão, para nós encerrarmos este bloco. Ezequiel capítulo 33, a partir do verso 28. Diz assim, Ezequiel 33, 28. Tornarei a terra em desolação e espanto, será humilhado o orgulho do seu poder. Os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto, por todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas, falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo, vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isso, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Em outras palavras, Ezequiel, eles estão falam um monte de coisa a respeito de você, vem me consultar, mas não há interesse nenhum neles em colocar estas palavras por obras. Esse aqui, irmão, é o retrato de muita gente que ouve as coisas como um impacto, um espanto, uma novidade, mas não tem interesse em viver aquilo exatamente. Então, irmão, resumindo do que falamos, tem muita gente que está querendo ouvir verdades, mas não tem nenhum interesse em colocar estas verdades, como diz aqui, por obras, viver e morrer por elas. Tem pessoas que vão trilhar as suas vidas 15, 20, 30, 40 anos de evangelho, e você vai sempre olhar para a vida daquela pessoa e nunca verá nenhuma expressão espiritual real, nunca verá aquela pessoa incomodando as trevas, desfazendo as obras do diabo, nunca verá aquela pessoa se tornando inimiga dos vaidosos, inimiga dos orgulhosos, ou estes se tornando inimigos desta pessoa. Nunca vai ver essa pessoa sendo levada por Deus para ser um instrumento, para realmente mexer na posição dos poderosos, como fez Jesus. Pessoas vão passar décadas dentro da igreja. Por quê? Porque ouvem, mas não colocam por obras na sua vida aquilo que ouvem. Tem medo.
Então, irmão, se você quer ser um grande guerreiro, comece vencendo os seus medos e entregando a sua vida e dizendo para Deus: se eu viver, viverei, se morrer, morrerei. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor.